Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, aqui eu vou dar sequência ao assunto da reencarnação. Bom, o tema repetitivo mas tem que ser repetitivo porque o tema é vasto. Ou melhor, o conteúdo é vasto. São muitas as passagens que na Bíblia são interpretadas como se fazendo referência à reencarnação ou alguma coisa relacionada à reencarnação. Neste quesito hoje, eu não vou focar a questão da reencarnação neste vídeo, mas tem a ver um pouco. Não. Neste vídeo eu vou focar a questão da pré-existência da alma, certo? Lembrando que pré-existência da alma e reencarnação são duas doutrinas totalmente diferentes. Ou seja, se for verdade que a alma é pré-existente, nem por isso é verdade que a doutrina da reencarnação é pré-existente. Ok? Vamos partir desse pressuposto aqui. A doutrina da pré-existência da alma é bíblica, é verdadeira. Ok? Mas será que, porque a alma é pré-existente, isso implica na reencarnação? Não. Pré-existência da alma é uma coisa e reencarnação é outra. Ok? Isso eu vou lhe mostrar ao longo do vídeo. O texto, eu vou trabalhar alguns textos aqui, não sei se vai dar tempo eu trabalhar todos os textos. Mas no que der, eu vou trabalhar aqui os textos que são interpretados por alguns teólogos como que se ensine que a alma é algo pré-existente, ou seja, antes do corpo existir, a alma já existe. E repito, a doutrina da pré-existência da alma nada tem a ver com a doutrina da reencarnação, exceto que aqueles que advogam a doutrina da reencarnação necessariamente eles também advogam a doutrina da pré-existência da alma, porque não pode existir reencarnação sem, primeiro, a alma ser pré-existente. Mas nem todos que advogam a pré-existência da alma, eles advogam a doutrina da reencarnação. Por exemplo, eu vou aproveitar aqui e dizer para vocês o seguinte, eu já vi alguns canais espíritas, aliás, todos os espíritas que eu já ouvi, eles dizem que Orígenes cria na reencarnação. Ok? E eu tenho os escritos de Orígenes, pelo menos alguns, e até onde eu pude ver, inclusive no escrito que os espíritas citam de Orígenes, que esse aqui é o Periarcon, eu quero logo lhe dizer, Orígenes, ele nada fala sobre a doutrina da reencarnação, certo? Orígenes, ele nada fala sobre a doutrina da reencarnação. Eu quero só lhe dizer isso. Orígenes, ele não era um advogado da doutrina da reencarnação. Tem outra obra de Orígenes chamada, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, ó. Orígenes, comentário ao Evangelho de Mateus, livro 13. Orígenes, aqui abertamente, em Orígenes, comentário a Mateus, livro 13, Orígenes abertamente, ele então diz que a doutrina da reencarnação, que ele chama de transmigração ou metempsicose, ela não tem um respaldo bíblico. Em outras palavras, Orígenes, ele rechaça a doutrina da reencarnação. Tá bom? Vamos ver bem aqui, ó. Outro grande teólogo que os reencarnacionistas advogam como defensor da doutrina da reencarnação é Clemente de Alexandria. Pois bem, eu tenho... Quais são as obras de Clemente de Alexandria que eu tenho? Ultimamente eu já li toda a obra de Strômata, que foi lançada aqui no Brasil, eu tenho ela. E em Strômata, Clemente de Alexandria nada fala sobre a transmigração da alma, ou pelo menos ele não advoga esse parecer. Ok? Por exemplo, discurso aos gregos, Clemente de Alexandria também ele não defende nada sobre
a doutrina da reencarnação. Outra obra de Clemente de Alexandria, o Pedagogo, também ele nada fala sobre a doutrina da reencarnação. Tá certo? Ele não advoga isso. E eu encontrei um fragmento, coleções de textos patrísticos, patrologia grega, página 6, de Migne, volume 9, certo? Coleções patrísticas, patrologia grega, página 6, de Migne, ou Magne, volume 9. Lá nós lemos algumas coisas sobre Clemente de Alexandria. E lá claramente, Clemente de Alexandria, nesse fragmento, ele rebate a doutrina da reencarnação. Então, antes de eu falar sobre a pré-existência da alma, eu preciso, fazer essa introdução aqui para você, para lhe dizer que aqueles que dizem que Orígenes e Clemente eram advogados da doutrina da reencarnação, eles estão mentindo. Eles não estão falando a verdade. Haviam teólogos na época deles que advogavam sim. Isso aí nós podemos ver nos escritos principalmente de Orígenes. Ele falava assim, que alguns, e ele tinha em mente ali cristãos, advogavam a doutrina da reencarnação. Mas ele mesmo, Orígenes, não advogava. Ele era contrário a isso. Inclusive no comentário a Mateus, livro 13, ele faz questão de comentar de forma bem minuciosa a relação entre Elias e João Batista. E ele diz que ele faz a seguinte observação. Ele diz o seguinte, lendo Lucas, e irá no espírito e virtude de Elias. Aí o comentário de Orígenes, ele vai dizer o seguinte, veja, não se diz que a alma de Elias estava nele, mas sim que irá no espírito e virtude de Elias. E Orígenes ele faz até uma distinção entre espírito e alma. Para Orígenes, alma, espírito e corpo são coisas distintas. Então ele era tricotomista. Então eu quero deixar bem claro para vocês que eu li este comentário de Orígenes, ele falando sobre João Batista e Elias, e para ele são duas pessoas diferentes. Não é a mesma pessoa, não se trata de uma reencarnação. Então eu quero deixar isso bem claro para você, amigo. Talvez você já tenha ouvido algum canal de espírita dizendo que Orígenes ele defendia a doutrina da reencarnação negativa. Negativo. Ok? Negativo. Orígenes, o que ele ensinava era uma possível salvação de todas as coisas, de todos os seres. Isso ele conjecturou. Está aqui no Peri Archon. Mas isso nada tinha a ver com a doutrina da reencarnação. Então vamos aqui então para a pré-existência da alma. Um dos textos elencados pelos espíritas é esse aqui, Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E o homem foi feito alma vivente. Bom, eles analisam o quê? Que antes que o homem fosse formado, a alma já existia. Deus transmitiu a alma ao homem. Bom, vamos lá. A alma aqui, que no grego é psihe. Psihe. Tá certo? Eu quero lhes dizer o seguinte, que no texto, aqui em questão, nada se fala sobre a pré-existência da alma. Olha o que diz aqui o texto. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui não está dizendo que a alma do homem existia antes do corpo do homem. Aqui está dizendo simplesmente que Deus soprou, e formou Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, certo? E soprou nele o ruá.
fôlego de vida, o espírito de vida. E o homem foi feito alma vivente, no grego psique. Tá certo? Aqui está ensinando a preexistência da alma. Não está se ensinando. Não está se ensinando. Que nada tem a ver também com a doutrina da reencarnação do homem. Não. Aqui nada tem a ver com a doutrina da reencarnação. Ok? Então vamos para o próximo texto aqui. Ó. Nós vamos encontrar outro texto que fala sobre os textos que são advogados ou levantados como fazendo alusão à preexistência da alma. Vamos lá. Jeremias capítulo 1. Olha o que diz aqui. Ó. Jeremias capítulo 1, versículo 7. Ó. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Aqui Jeremias, o próprio Jeremias está dando o testemunho. Ou melhor, Deus falando para Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Ora, o que está em foco aqui? A doutrina da pré-existência de Jeremias? Não. Não está em foco aqui a doutrina da pré-existência de Jeremias. O que está em foco aqui é a doutrina da presciência de Deus. O que o texto está focando aqui é a presciência de Deus. Ó, antes que eu te formasse no ventre, ó, antes que eu te formasse no ventre. Veja que Jeremias ainda estava informe. Não existia. Eu te conheci. Aqui fala de pré-conhecimento. Não fala de pré-existência. Aqui não está em foco a pré-existência da alma de Jeremias. Não está em foco a pré-existência de Jeremias. Aqui fala de presciência. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele conhece tudo antes mesmo de vir à luz. Antes de acontecer qualquer coisa, Deus, ele sabe todas as coisas. Isso a Bíblia deixa bem claro. Nada está oculto diante de Deus. Ele é o conhecedor de todas as coisas. Para nós existe passado e presente. E nós falamos geralmente no passado, no presente e no futuro. Mas eu quero dizer uma coisa para os senhores e senhoras. Deus, ele é presente em todos os tempos. No meu passado ele é presente, no meu presente ele é presente, no meu futuro ele é presente. Então Deus, ele conhece todas as coisas no agora. Passado, presente e futuro, para Deus tudo é agora. Aquilo que ainda não existe para mim, para Deus já existe. Aquilo que deixou de existir para mim, para Deus existe. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, porque para Ele vivem todos. Repito, aquilo que não existe mais para mim, para Deus existe. Aquilo que ainda não existe para mim, para Deus existe. Ok? Tudo está nu e patente diante de Deus. E é isso que Jeremias está focalizando aqui. A presciência de Deus. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Ou seja, o que está em foco aqui? Jeremias, ele foi consagrado ainda no ventre como um profeta. Quem consagrou a ele? Deus. Ele foi chamado quando ainda estava no ventre. Deus consagrou a ele como um profeta. Ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre. O mesmo aconteceu com João Batista. Gálatas 1,15, vamos lá. Ó. Gálatas é outra passagem. Gálatas capítulo 1 e verso 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me chamou
ou me separou e me chamou pela sua graça. Mais uma vez aqui, nós temos um chamado de Deus. Deus separou ao apóstolo Paulo já desde o ventre. Mas isso aqui tem alguma coisa a ver com a preexistência da alma? Não. Simplesmente aqui Paulo está dizendo que foi consagrado, foi chamado. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Veja, ele não diz aqui, antes que eu existisse no ventre de minha mãe, eu fui chamado, eu fui separado. E mesmo ele não diz isso, certo? Ele não diz isso. O que ele diz é, mas quando aprove a Deus que desde o ventre, ou a partir do ventre de minha mãe, Deus me separou e me chamou pela sua graça. Não está em foco aqui a doutrina da predestinação. Não. Aqui é a consagração, tal como Jeremias, Paulo foi consagrado a Deus já desde o ventre. Deus já conhecia o futuro de Paulo, mesmo ele ainda não tendo nascido. Mesmo Paulo não tendo feito nem bem e nem mal, atente para isso. Mas Deus já conhecia. Ouça, Deus já conhecia tudo sobre Paulo. Agora eu lembrei uma coisa aqui, vê se eu encontro aqui. Vamos lá. Se eu encontrar, né? Vamos aqui. Ele fala em algum momento aqui, deixa eu ver bem aqui. Como está escrito, versículo 11, ó. Porque não tendo eles ainda, Romanos 9:11, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ou seja, Deus ele conhece as nossas ações antes que aconteçam. E é por Deus conhecer as nossas ações, conhecer tudo de nós, antes de nós vir à existência, que ele fala sobre nós, mesmo ainda nós não existindo. Ele nos ama, mesmo antes da gente existir. Mas isso nada tem a ver com a pré-existência da alma, certo? Porque se você disser para mim, a alma é pré-existente, então eu lhe digo que também o corpo é pré-existente. Se em algum texto aqui nós lermos, por exemplo aqui, ó, Jeremias, vou voltar aqui para Jeremias. Se você insistir em dizer para mim bem aqui, ó, Jeremias capítulo 1, ó, o que que diz aqui, ó, 15. Porque Jeremias 1:5, aliás, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Bom, se aqui fala da preexistência da alma, que eu sei que não fala, então não é só a alma que é preexistente, mas o corpo, que não é possível. Ok? O que não é possível. Lucas, vamos ver o que diz aqui, Lucas 1:41. Lucas 1:14-41. Lucas 1:14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Está falando do nascimento de João. Versículo 41. O que diz aqui? Vê se é isso que eu queria. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Você sabe por que Zacarias, ou melhor, João Batista, já veio cheio do Espírito Santo desde o ventre? Porque sua mãe foi cheia do Espírito Santo. Ele foi concebido em um estado em que a sua mãe foi cheia do Espírito Santo. E não só ela, Isabel, estava cheia do Espírito Santo, mas o próprio João Batista, ele já nasceu cheio do Espírito Santo.
Ele foi gerado cheio do Espírito Santo. Ó. Versículo 15. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Entende aí? João Batista aqui está se dizendo que ele foi cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Isso aconteceu porque a sua mãe também, ela já estava cheia do Espírito Santo. A sua mãe, estando cheia do Espírito Santo, concebeu João Batista cheia do Espírito Santo. Aqui nada tem a ver com a doutrina da pré-existência da alma. Nenhuma dessas passagens que eu li até agora prova que a alma é pré-existente. É um assunto delicado? É um assunto delicado. O próprio Orígenes, ele reconhece isso. Mas lembre-se, Orígenes, ele defendia a pré-existência da alma. Ele defendia a pré-existência da alma, mas não defendia a doutrina da reencarnação. João 3,3. Isso aqui é outra passagem usada pelos espíritas, que eu até já li para você em outro vídeo. Ó. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui nada diz sobre a pré-existência da alma e nem sobre a doutrina da reencarnação. Tudo o que aqui está dizendo é que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o que é nascer de novo? Versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Como eu já expliquei em outro vídeo, nascer de novo é nascer da água e do Espírito. E quem é que nasce da água e do Espírito? Somente aqueles que recebem a Jesus Cristo como único e eterno Salvador. João diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne e nem do sangue, mas de Deus. Isso é nascer de novo. Nascer de novo não significa ser reencarnado. Não significa nascer várias vezes. Não. Nascer de novo começa por você aceitar a Jesus Cristo. E você só aceita a Jesus se o Espírito Santo te leva a isso. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ok, queridos? Vamos ver aqui. Isaías 49. Eu vou aqui ler Isaías 49. Isaías capítulo 49. É um outro texto usado aqui para a preexistência da alma. Ouvi-me, ilhas, escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre. Ó, o Senhor me chamou de onde? Desde o ventre. Desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. Quem é que está falando aqui? O profeta Isaías. Isso aqui é válido para o profeta Isaías, mas não só para o profeta Isaías, mas até mesmo para toda a nação de Israel. É isso que o contexto requer. Aqui está falando do propósito de Deus para o povo de Deus, que no caso aqui é a nação de Israel. A nação foi chamada desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Sim, os judeus foram chamados. E no caso aqui, em especial, o profeta Isaías foi chamado desde o ventre. E nós podemos ainda assim cristianizar isso aqui, dizendo que aqui está em foco o Messias. Ok? Versículo 5. E agora, diz o Senhor que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Aqui é uma profecia, historicamente, está em foco o profeta Isaías. Nós podemos, então, aqui cristianizar e dizer que aqui aponta para a chamada do Messias. Ok? E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força.
ok? Na interpretação judaica, aqui nós podemos ver Isaías. Na interpretação cristã, nós podemos ver aqui Jesus Cristo. Mas aqui nada tem a ver com a doutrina da reencarnação. Aqui está falando de uma consagração. O profeta ou o Messias, eles foram consagrados a Deus, separados para Deus desde o ventre. Desde o ventre, Isaías, Jeremias, todos os profetas do Antigo Testamento, todos os profetas, todos os ungidos de Deus, eles foram separados e ungidos já desde o ventre. João Batista, Elias, Jeremias, Enoque, Noé, todos esses homens eles foram ungidos, eles foram separados desde o ventre. Mas isso nada diz sobre a reencarnação ou sobre a pré-existência da alma. Nada diz. Vamos lá. A pré-existência da alma. Vamos lá, agora eu pergunto aqui. É algo impossível? Não. É impossível a pré-existência da alma? Não. Para ser franco para você, não. Só tem um detalhe. É que na Bíblia Sagrada, em nenhum texto se fala que a alma é pré-existente. Mesmo no Novo Testamento, que há uma maior clareza sobre a alma e o espírito e o corpo como coisas distintas, mas mesmo no Novo Testamento, em momento algum, se diz que a alma é pré-existente. O Novo Testamento mostra que, por exemplo, Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Aqui Jesus ele faz uma clara distinção entre a alma e o corpo. Mas em nenhum momento se diz que a alma é pré-existente. Bons teólogos, por exemplo, que nem Orígenes, defendem ou defenderam que a alma é pré-existente. Muitos teólogos, não são hereges, teólogos mesmo sérios, eles defendem que a alma é pré-existente. Mas, na minha análise, no meu ponto de vista, até onde eu posso entender as coisas, eu poderei ser convencido depois, sim, sobre a pré-existência da alma. Mas até agora, nenhum dos textos que eu li estão dizendo que a alma é pré-existente. Até agora, nenhum dos textos que eu li estão dizendo que a alma é pré-existente. Nem Jeremias 1,5, Jeremias dizendo eu fui. Vou repetir de novo mais uma vez para vocês, para não esquecer. Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Esse texto, mais uma vez, eu digo, nada diz sobre a pré-existência da alma. Aqui fala que Deus já conhecia Jeremias antes que ele nascesse. E antes que Jeremias nascesse, Deus já tinha um propósito. E para Deus, como para Deus todas as coisas existem, lembre-se, como para Deus todas as coisas existem, mesmo ainda não existindo para nós, mas para Deus já existe. Então Jeremias já foi separado, chamado e santificado no ventre de sua mãe. Antes de ele nascer. Ele foi dado como um profeta às nações. Ele foi consagrado. Assim aconteceu com João Batista. Assim aconteceu com o profeta Isaías. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Assim aconteceu com Jesus Cristo em referência à sua humanidade. Esses homens foram consagrados e muitos outros foram chamados para o profetismo, para pregar, para executar uma grande missão para Deus, já desde o ventre. Mas isso nada diz sobre a pré-existência da alma. Eu quero ver se eu encontro bem aqui. Eu vou ver se eu encontro. Eu não sei, se eu não encontrar, eu encerrarei o vídeo por aqui. Salmos 100... Deixa eu ver aqui. Salmos 139. Vamos ver se é isso mesmo que eu queria. Vamos ver aqui. Eu vou ler aqui alguma coisa aqui, ó. Para onde me irei do teu espírito? Para onde
fugirei da tua face. Se subir ao céu, tu estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Que fala o que? Da onisciência de Deus ou da onipresença. Vamos ver aqui. O que ele diz mais? Os meus ossos não te foram, pronto, versículo 15, Salmo 139, 15. Ó. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ó, os teus olhos, ou seja, os olhos de Deus viram o meu corpo, o corpo de Davi, ainda informe. E no teu livro, todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes é a soma deles. Aqui o profeta Davi, ou o salmista Davi, ele está enaltecendo a Deus. Ele está destacando a presciência de Deus. Deus, ele conhece todas as coisas antes que aconteça. Olha o que ele diz, ó. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Aqui nada tem a ver com a pré-existência da alma. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, o profeta aqui, usando de uma metáfora, ele fala em um livro, é como se existisse um livro no céu, literal. E ali já estava tudo desenhado sobre Davi, antes que Davi fosse formado. Antes que a história de Davi viesse à existência. Tudo sobre Davi já estava no livro de Deus escrito. Nascimento, trajetória de Davi, toda a sua vida já estava escrita no livro de Deus, assim diz Davi. Isso é uma verdade sobre todos nós, porque para Deus nada está no passado ou no futuro, tudo é agora. Então não há um texto na Bíblia que fale sobre a pré-existência da alma, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.